Jesus está aqui. Amém. Ele está. Porque estamos reunidos em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós pedimos humildemente nesta manhã que o Senhor encontre em nós um coração aberto, um coração sensível ao teu falar. Queremos aprender a viver de acordo com a unção do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Te damos graças, Senhor, pela chegada em paz e segurança de todos os irmãos. Abençoa aqueles que ainda estão a caminho, para que nesses dias de comunhão possamos receber a palavra que vem do teu coração. Possamos orar, nos prostrando diante de ti. Sermos encorajados a andar segundo a realidade do teu reino. Também queremos viver a realidade do corpo de Cristo, sabendo que não somos cristãos que vivem isoladamente, mas nós dependemos do Senhor. Nós também dependemos do funcionamento do membro de cada corpo. Senhor, nos prostramos diante de ti e pedimos que o Senhor se manifeste. Senhor, nós te amamos. Estamos muito contentes de estar aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. É verdade. Essa alegria é a alegria do Espírito Santo. Vocês também estão alegres? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O tema dessa comunhão de líderes é liderança encabeçada por Cristo. Liderança encabeçada por Cristo. E essa primeira mensagem tem como título uma pergunta que eu quero fazer para cada um dos irmãos. Cristo é apenas conhecido ou é o cabeça que governa? Tem uma diferença entre conhecer Cristo de maneira genérica e viver com o encabeçamento de Cristo. Ninguém se rende, ninguém se entrega verdadeiramente a um Cristo que nunca viu. Em Apocalipse 1, quando João viu o Senhor, qual foi a reação dele? Versículo 17 de Apocalipse 1. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando João viu o Senhor, ele caiu no chão. Irmãos amados, se nós nunca caímos no chão, precisamos questionar se nós já vimos o Senhor. Se nós nunca nos prostramos, nos sentindo totalmente submissos à majestade de Cristo, reconhecendo a sua superioridade, o seu poder e a sua glória, nós precisamos reconsiderar se nós já vimos o Senhor. Estamos vivendo o final dos tempos. Os irmãos concordam comigo? Amém. E o reino dos céus está para se manifestar. Os irmãos creem nisso também? Amém. Que o reino dos céus está para se manifestar? Sim. E quem é o rei do reino dos céus? Cristo é o nosso rei. Aleluia. E Cristo é o cabeça do corpo. Amém. Então, uma das primeiras experiências que nós precisamos ter como líderes é reconhecer que o Senhor é o nosso cabeça. Amém. Ele é o nosso rei. Amém. E na descrição do Senhor aqui em Apocalipse 1, nós vemos um Senhor
tremendo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João viu esse brilho, essa glória do Filho do Homem. Amém. E aqui já é Apocalipse. Já é o final. Precisamos esperar o Senhor se manifestar fisicamente na sua volta para nos submetermos ao Senhor? Não. Estamos esperando o que, irmãos? Para nos submeter a Cristo como nosso cabeça. Quando nós estivermos ajoelhados aqui, orando, antes da reunião, eu tive um sentimento de que o nos ajoelhar não pode ser apenas um gesto físico de submissão, de adoração, mas principalmente dentro do nosso coração nós precisamos estar ajoelhados. Amém. Colossenses 1, 18 e 19. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Fala, Senhor. Amém. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui fala, ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Irmãos, nós conhecemos esse versículo. Amém. Mas o quanto Cristo, como cabeça, tem o primeiro lugar na nossa vida, a primazia, a prioridade, nosso foco, nossa atenção, nossa obediência. Eu creio que todos nós amamos o Senhor, mas também nós amamos muitas outras coisas. Sim. Nós amamos este mundo. Você pode dizer, irmão Davi, eu não amo este mundo. Se nós dizemos que nós não pecamos, nós não estamos sendo verdadeiros. Uma das lições que eu tenho aprendido diante do Senhor é sempre confessar as minhas fraquezas e as minhas debilidades, os meus pecados. Porque nós somos carentes da glória de Deus. Então, Cristo ter o primeiro lugar em nosso coração é uma decisão nossa de colocar o Senhor como o Rei da nossa vida. Amém. De permitir que Cristo encabece interiormente as nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. O reino de Deus está dentro de nós, irmãos. Isso quer dizer que o governo celestial começa dentro do nosso coração para depois se manifestar nessa terra. Aleluia. O que você tem priorizado na sua vida acima de Cristo? Qual tem sido o foco da sua energia, da sua atenção? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Paulo, quando estava indo para Damasco, estava com uma missão de identificar os cristãos, de prendê-los, para depois matá-los. E a caminho para Damasco, ele viu uma luz muito forte. E qual foi a reação dele? Ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz que lhe dizia, isso está em Atos 9, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Olha só,
um líder religioso da elite do judaísmo, instruído em toda a lei, servindo a Deus no seu zelo de proteger os interesses de Deus, não conhecia Deus como homem e Deus como Espírito. E não conhecia Cristo como corpo. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Paulo estava servindo a Deus sem conhecer Deus. Na realidade do Novo Testamento, e nesse momento já tinha virado a chave para a nova aliança. A nova aliança é baseado na presença do Espírito Santo dentro de nós, nos levando ao arrependimento e à transformação. E aí o Senhor falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, como líderes, é possível estarmos envolvidos com a obra de Deus e estar desalinhado com o coração de Deus. Em Mateus 7, naquela passagem em que o Senhor falou que não conhecia aqueles que estavam trabalhando em seu nome, fazendo milagres, expulsando demônios, profetizando, é um grande alerta para nós, irmãos. Como líderes na igreja, na obra do Senhor, ter atividades na obra de Deus não significa que nós conhecemos o Senhor verdadeiramente. Não significa que o Espírito Santo está tendo liberdade para operar em nós e através de nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus 12, 28 e 29 fala: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Presta atenção para os próximos dois termos: com reverência e santo temor. Amém. Reverência e santo temor. Essa é a atitude de alguém que conhece o Senhor, que viu o Senhor e se entrega ao Senhor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, servir a Deus não é fazer coisas para Deus, mas é responder a quem Ele é. Amém. Mas para ver e experimentar quem Deus é, nós precisamos ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo, que é Jesus habitando dentro de nós. E precisamos fazer uma escolha de priorizar o Senhor, de priorizar o sentimento do Senhor, os pensamentos do Senhor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E hoje nós estamos sendo conformados à imagem do Filho de Deus, interiormente, irmãos. Cristo precisa governar a nossa mente. Cristo não é o cabeça do corpo, que quer operar toda a sua vontade através da sua igreja para converter aqueles que ainda não receberam Ele, para edificar a vida espiritual dos irmãos. O Senhor não deseja fazer tudo isso? Mas primeiro Ele precisa reinar em nosso coração. Porque aí cada membro do corpo de Cristo, em submissão à cabeça, vai desenvolver o seu dom, a sua função, o seu ministério e fazer a vontade de Deus. Então, quais são as maneiras que nós temos de ter uma experiência mais profunda e relacional com Jesus? Porque nós podemos ter uma vida religiosa, de frequentar as reuniões, ir para os cultos, até ler a Bíblia, recebermos muita palavra. Mas naquele dia,
O que nós queremos é que o Senhor fale, eu te conheço. Amém. Entra para o reino. Eu vou contar uma experiência em relação à minha leitura da Bíblia. Nos últimos 2 anos eu tenho mudado a maneira que eu leio a Bíblia, irmãos. A Bíblia é a base da nossa fé. As Escrituras, a Palavra de Deus. Precisamos amar e conhecer a Palavra de Deus. Mas a mera leitura como conhecimento não traz realidade espiritual em relação à nossa transformação. Cristo como cabeça quer unir todo o corpo para ser como Ele é, na sua vida e natureza. Isso quer dizer que quando eu olho para o irmão Joel, eu vejo a expressão de Cristo. Quando eu olho para o irmão Alexandre, eu vejo a expressão de Cristo. E o Senhor se revela através da sua palavra. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós estamos nos encontrando com uma pessoa. A Bíblia revela Cristo. E as riquezas de Cristo. E a vontade de Deus. Então, eu tenho lido a Bíblia buscando o encontro com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Até mesmo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Porque se eu ler a Bíblia e apenas ganho mais conhecimento, mas eu não tive encontro com Jesus, eu não vou mudar. Verdade. Eu não vou mudar. Hoje de manhã, na minha leitura da Bíblia, eu li Tiago 1. E lá fala sobre pedir sabedoria. Aí, ao ler esse versículo, eu orei, Senhor, me conceda sabedoria. Tu és a sabedoria de Deus. Amém. Sou tão limitado, Senhor. Mas eu quero pensar como o Senhor pensa. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Eu quero ter os pensamentos do Senhor. Só o Senhor pode me dar isso. O Senhor governa a minha mente, para que eu não tenha autossuficiência de achar que eu sei, que eu conheço. Isso é um grande problema de líderes com uma experiência na obra do Senhor. Achar que nós sabemos. Achar que nós conhecemos. Isso eu já sei, deixa comigo. Já tratei muita situação desse tipo. A partir do momento que a gente passa a agir dessa maneira, não estamos mais dependendo do Espírito Santo. E a palavra vem expor, se nós dermos abertura para o Espírito Santo diariamente, onde estão as áreas do nosso coração que ainda precisam do governo de Cristo, porque ainda estão desgovernados. Qual área da sua vida você ainda não cedeu para Cristo? Que sentimento você ainda cultiva? Você sabe que são carnais, que você não entregou ao Senhor. Quais são os desejos que você ainda cultiva em seu coração, que você sabe que são pecaminosos, que você não entregou ao Senhor? Quando nós lemos a Bíblia, procurando o Senhor, Ele nos expõe como luz. E à luz da palavra do Senhor, a nossa resposta é uma oração de arrependimento. Quando a palavra do Senhor vem a nós, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, irmãos. Mudar a nossa mente. Não adianta a gente só ler e falar, essa parte eu já vi, que bom que eu li de novo. Não, mas Senhor, que parte da minha vida o Senhor ainda não alcançou o senhorio que eu preciso me entregar a Ti. E a porção diária do desfrute da palavra, desse encontro com Jesus, muda a nossa vida. Então, ao ler a Bíblia, vamos ler com esse apetite espiritual, com essa sede, essa fome de ter um encontro com o Senhor, de falar, Senhor, fala comigo pessoalmente por meio dessa porção da Tua palavra, o que o Senhor quer mudar na minha vida. Amém. Onde o Senhor que precisa alcançar na minha vida, que o Senhor não alcançou, para que o Teu governo se estabeleça na minha vida. Amém. Para que eu seja um com o Teu coração. Amém.
Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós precisamos desenvolver tempo de qualidade, de comunhão íntima e pessoal com o Senhor. É o tempo de mesa com o Senhor. Tempo de mesa. A mesa não é desfrutável? Fomos bem recebidos ali na casa do irmão Luiz e no Mata Bicho. Sentamos à mesa, comemos, temos comunhão. Isso é maravilhoso. A mesa é um momento de nos alimentar, de consolo, de suprimento. Nós precisamos aprender a nos sentar à mesa com o Senhor e a cear com o Senhor. Aleluia. A desfrutar da presença do Senhor. Amém. Irmãos, precisa haver afeto, amor no nosso relacionamento com o Senhor. Amém. Ou nós só conhecemos o Senhor como o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, que é um aspecto muito importante. Mas lembremos que nós somos a noiva de Cristo também. Aleluia. Isso quer dizer que nós precisamos desejar a presença do Senhor. E ao ler a Bíblia, ao orar, ao ter comunhão com o Senhor, muitas vezes nós deixamos de lado esse aspecto do relacionamento de afeto com o Senhor, de confiança no Senhor, de admiração pelo Senhor. Oh, Senhor Jesus. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, mas nós precisamos aprender a contemplar a face de Cristo. E aí o Senhor vai tirando os véus, vai tirando todas as camadas que estão obscurecendo a nossa visão, que estão nos cegando, mas nós só conseguimos tirar os véus com tempo de qualidade na presença do Espírito Santo. Se nós não separamos um tempo de qualidade, focado, sozinho, para nós lermos a Bíblia, orarmos, buscarmos o Senhor, como é que nós vamos desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor? Só nas reuniões da igreja? Só quando nós encontramos com os irmãos? A nossa vida pública é importante, mas a nossa vida particular também é muito importante. Amém. E a base é a nossa vida de comunhão íntima com o Senhor. Amém. Verdade. Oh, Senhor Jesus. Então, quando nós aprendemos a dedicar tempo na presença do Senhor, a gente passa a contemplá-lo. E a contemplação revela quem Cristo é. Porque nós passamos a apreciar todos os aspectos maravilhosos da pessoa de Cristo. Aleluia. 2 Coríntios 4:6 fala sobre a luz. Aleluia, Senhor Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele brilha sobre nós. Ele resplandece em nosso coração. Se depois de encontrar com o Senhor, você não viu a luz de Deus, mostrando tudo aquilo que você é, mostrando tudo aquilo que Deus é, e te motivando a se arrepender, então passe mais tempo, porque você vai ter uma experiência de ver o Senhor para você ser transformado. A gente às vezes é muito apressado em nossa comunhão com o Senhor. A gente vai lá, passa a lista para o Senhor, aquilo que eu preciso, estou apertado financeiramente, me ajuda a pagar essa conta, estou com problema de saúde. A gente até ora pelas questões da igreja, da obra de Deus, mas nós não dedicamos tempo para glorificar o Senhor, para honrar o Senhor com o nosso louvor. Simplesmente estar ali com o coração quebrantado, falando, Senhor, fala comigo. Isso requer investimento de tempo, irmãos. Nós não podemos ter preguiça espiritual. Nenhum líder pode ser preguiçoso. Nenhum líder pode ser preguiçoso. Nós temos que ser fervorosos no espírito.
Ao servir o Senhor, esse fervor vem do fogo interior da nossa comunhão pessoal com Jesus, na presença do Espírito Santo. Quem já viveu no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar, porque já viu a glória de Cristo. Irmãos, Moisés ficava com o rosto resplandecente depois de ficar na presença de Deus. Nós também precisamos ter um rosto resplandecente, porque nós vemos Cristo todos os dias da nossa vida. E Cristo muda nosso interior, muda nossas atitudes, molda as nossas decisões e passamos a nos tornar mais parecidos com Jesus, porque estamos contemplando o Senhor. Quando contemplamos o Senhor, nós expressamos o Senhor. É como espelho. Já passou um tempo de comunhão muito boa com o Senhor e depois você se olhar no espelho? Jesus. Já passou muito tempo na carne do pecado, se olhar no espelho? Satanás. Nós somos a expressão de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Encabeçado por Cristo, nós expressamos Cristo. O amor de Cristo. A compaixão de Cristo. A paz de Cristo. A longanimidade de Cristo. O domínio próprio de Cristo. A mansidão de Cristo. A benignidade de Cristo. Esse é o caráter maravilhoso de Jesus Cristo. E quando Ele se manifesta em nós, nós expressamos quem Ele é. A alegria de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, não apenas de clareza intelectual, mas de iluminação espiritual que transforma nosso interior, que muda a nossa vida, que gera uma mudança de rota, metanoia, uma mudança de destino, uma mudança de mente. Se a gente passa anos na presença do Senhor, servindo o Senhor, nós não mudamos, algo está errado, irmãos. Algo está errado. Verdade. Porque um cristão normal, um líder normal, é transformado por Cristo. E quando nós tocamos na presença do Senhor, nós tocamos na santidade do Senhor. Deus não disse, sede santo porque eu sou santo? Como está o teu viver de santidade, irmão e irmã? Você pode dar um testemunho diante de Deus que você tem um viver de acordo com a santidade de Cristo? É Cristo que nos santifica. Santificação é separação. Vamos separar em nosso coração o puro do impuro e pedir para o Senhor nos purificar. Se em nossa vida ainda tem coisas impuras, vamos tratar diante do Senhor e pedir para o Senhor nos purificar. Pelo sangue precioso de Jesus, nós somos purificados de todos os nossos pecados. E aqui não estou falando apenas de pecados mais evidentes, mais visíveis, mas pecados também de intenção do nosso coração. O Senhor, como Rei do Reino dos Céus, Ele veio elevar o padrão, saindo da lei exterior e indo para a lei interior. O Senhor prometeu que iria escrever em nossos corações a sua lei, porque o Espírito Santo imprime as leis em nosso coração quando nós lemos e cremos na palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus. Na sua vida, na minha vida, nós precisamos aprender a dar a preeminência para o Senhor, o governo para o Senhor. Isso quer dizer que quando eu tenho um desejo impuro, eu peço, Senhor, santifica a minha vida. Me perdoa, Senhor. Teve um olhar impuro, já confessa. Teve um desejo impuro que você cultiva, pede perdão para o Senhor. Ora para o Senhor te libertar disso. Porque as ações pecaminosas são um resultado da intenção pecaminosa, e nós somos, por natureza, pecadores. Mas a vida do Senhor está nos transformando, está nos santificando, nos purificando. Amém, Senhor Jesus. Outro aspecto em relação a conhecer o Senhor como cabeça é nosso viver de adoração. Adoração significa ter a realidade de que Deus tem direito sobre nossa vida. Vivemos admirados e plenamente satisfeitos com a presença sublime do Senhor.
Adoração nasce quando nós vemos Cristo no trono da nossa vida. É muito fácil você pregar o trono de Cristo para outras pessoas, mas precisamos ter o trono de Cristo na nossa vida. É muito fácil chegar para o irmão Gilmão e falar: está faltando o trono na sua vida, está faltando encabeçamento na sua vida. Quem é você para julgar seu irmão? A luz de Deus é para nos transformar, e não para ficar julgarmos os outros, para ficar julgando os outros, irmãos. Quando nós adoramos o Senhor e reconhecemos Ele no trono, e damos a Ele o direito de fazer o que Ele quiser em nossa vida. Olha para Abraão, que recebeu a promessa de ter um herdeiro, que daria sequência na promessa de Deus para se tornar uma grande nação. E esse mesmo Deus que fez o milagre, gerando um filho na velhice da sua esposa, foi o Deus que pediu de volta esse filho. E no contexto de preparação desse sacrifício, Abraão adorou o Senhor. Adoração não depende das circunstâncias, não depende de você se sentir favorecido ou não por Deus. Adoração é um direito que Deus tem sobre nossa vida. Adoração é nos render totalmente ao Senhor e falar: Senhor, eu sou teu, eu fui comprado por teu sangue, eu não tenho direito sobre mim. O Senhor tem o direito pleno sobre minha vida. Isso é primazia de Cristo sobre nossa vida. Isso é ser um líder que conhece o cabeça. Senhor, tudo que eu tenho é teu, Senhor. A minha família, o meu dinheiro, meu futuro, meus planos, meu serviço na igreja, meus negócios, tudo é teu, Senhor. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Se eu não tenho Cristo, não tenho nada. Essa é a realidade nossa, irmãos. O que vale para a eternidade, irmãos? Às vezes nós somos tão míopes e tão cegos, nós só conseguimos enxergar a dimensão terrena e nos tornamos escravos das ambições, escravos dos desejos, porque nós não estamos enxergando Cristo no trono, que vai dar o reino para nós. Nós vivemos como mendigos espirituais, sendo que nós somos filhos do rei, para governar essa terra. Mas primeiro começa com a submissão do nosso coração ao cabeça, que é Cristo, e a nossa própria vida na igreja passa a mudar, porque nós não demonstramos mais os nossos desejos carnais, e sim expressamos os desejos de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quando nos rendemos totalmente à autoridade do Senhor, muita coisa muda em nossa vida, irmãos. E para ser prático, vamos olhar para as pequenas coisas. Para as pequenas coisas. Quando você vai perder a paciência com o seu cônjuge, dá primazia para Cristo. Antes de você estourar com aquele acesso de raiva, e talvez você até tenha direito de fazer isso, mas você lembra sobre a mansidão do Senhor. E aí você olha para o teu cônjuge com amor, com compaixão, e não mais com aquele ímpeto, aquela força: agora eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela, merece não. Irmãos, olha a nossa situação. Nós não merecíamos nada, e o Senhor, por minha graça, nos alcançou. Não é por mérito nosso. Às vezes nós ficamos cobrando os outros, mas nós não gostamos de ser cobrados. Nós não demonstramos misericórdia para com os outros, mas queremos misericórdia para nós. Irmãos, vamos ter uma vida coerente com a natureza de Jesus. A vida do corpo é uma vida no qual a cabeça estabelece o seu governo, e todos os membros vinculados à cabeça fazem a vontade do Pai. E o Pai quer gerar muitos frutos, mas depende também de onde estão nossas raízes. Nossas raízes precisam estar em Cristo, encabeçados por Cristo. Então, quando nós falamos sobre essa transformação interior, sobre Cristo ser formado em nós, Paulo não falava isso? Sim. Cristo ser formado em nós, quer dizer, Cristo está crescendo em nós. Mas uma liderança espiritual que não aprende a ter um tempo de qualidade com o Senhor, de adoração, de contemplação, pode gerar muitas atividades. Nós somos bons em atividade, nós somos bons de fazer coisas,
Somos excelentes, a gente faz muita coisa, mas não produz a transformação das pessoas à imagem de Cristo. Nem a nossa transformação, nem a transformação das pessoas ao nosso redor. E como líderes, nós temos essa responsabilidade na casa de Deus para sermos mordomos fiéis que ajudam as pessoas a serem transformadas pela obra do Espírito Santo e pela revelação da palavra de Deus. Então, se nós não somos transformados, como é que nós vamos ajudar os irmãos a serem transformados? É como um cego guiando outro cego. Não adianta. Se você não tem uma transformação interior da sua vida, como é que você vai conduzir um rebanho a ser transformado? Você vai ser hipócrita, você vai pregar, você vai insistir em situações que mesmo você não teve. Sem intimidade com Cristo, a liderança produz movimento, mas não forma Cristo nas pessoas. A formação de Cristo é quando a pessoa não apenas muda o que faz, mas a pessoa passa a refletir quem Cristo é. Amém. A imagem e semelhança de Cristo. Amados líderes, nós não vemos o Senhor apenas para conhecê-lo melhor, mas para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Amém. Uma maneira prática da gente assimilar isso no dia a dia é começar a ser um pouco mais prudente. Quando nós vamos reagir a alguma situação, antes de sair reagindo, de acordo com a nossa opinião, de acordo com o nosso conceito, vamos perguntar: Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? Jesus, Espírito Santo, qual é o teu sentimento em relação a essa situação? O que o Senhor pensa sobre a situação desse irmão? O que o Senhor pensa sobre o meu viver conjugal? Senhor, qual é o teu desejo em relação à minha vida profissional, minha vida financeira? Quando a gente passa a considerar o Senhor interiormente, a gente dá espaço para Cristo mudar a nossa vida. Agora, se nós não damos espaço para o Senhor, a gente assume o trono da nossa vida, nós somos o cabeça da nossa própria vida, o Senhor fica de lado e nos deixa. Mas por quê? Porque nós não escolhemos dar primazia para o Senhor. Irmãos, precisamos aprender a ter a mente de Cristo, a pensar como Cristo pensa. O pendor, colocar nossa mente no Espírito, dá para a vida e paz. E quando nós colocamos nosso pensamento na carne, é morte. É morte, irmãos. Aquele versículo famoso, pensar nas coisas lá do alto, é um versículo muito bonito, mas quantos por cento dos nossos pensamentos são nas coisas lá do alto? Quantos por cento dos nossos pensamentos são nas coisas aqui da terra? Não tem problema em pensar nas coisas da terra, mas tem que estar conectado aos interesses do céu. Porque nossa pátria é celestial. A nossa pátria é celestial. Nós somos apenas peregrinos nessa terra. Se um dia a gente partir e o Senhor voltar, irmãos, o que nós vamos levar é a nossa porção de Cristo. O restante, irmãos, vai ficar por aqui. Isso muda a nossa percepção. Quando o Senhor escolheu os diáconos do início ali da igreja primitiva, porque os apóstolos estavam servindo as mesas, estavam falhando em aspectos básicos de servir as mesas, não estavam atendendo as viúvas, e aí escolheram os diáconos. 7 homens de boa reputação, 7 líderes de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Irmãos, quando nós somos encabeçados por Cristo, nós somos líderes cheios do Espírito e cheios de sabedoria. E nós servimos o Senhor baseado no Espírito Santo, e não baseado na bagagem doutrinária que nós temos, não apenas baseado no conceito dos homens, mas nós desenvolvemos um relacionamento de dependência do Espírito Santo para fazer tudo. E aí, quando nós estamos encabeçados por Cristo interiormente, nós não ousamos fazer nada sem o Senhor. Nós tememos fazer qualquer coisa sem o Senhor. Nós damos a prioridade para o Espírito Santo. A nossa bagagem, às vezes, nos atrapalha muito. Nossa experiência passada, às vezes, nos atrapalha. Eu digo às vezes, porque às vezes ajuda, irmãos.
Mas às vezes a gente deixa o Espírito Santo de lado e vai lá porque a gente sabe fazer. Aí o Senhor nos envergonha, nos mostra, você não orou antes. Você não me considerou antes. Olha para Moisés. A primeira vez ele bateu na rocha. Na segunda vez, Deus mandou ele falar com a rocha. Foi lá e bateu, né? Cada situação exige uma direção diferente, baseada no que Deus quer. Sim. Não tem uma fórmula padrão. Toda vez que tiver uma situação assim, você vai agir dessa maneira. Claro, os princípios bíblicos são perenes, mas cada situação exige uma consulta pessoal ao Espírito Santo. Individualmente e coletivamente na liderança das igrejas. Amém. Isso nos torna dependentes, nos torna humildes. Se a gente sempre sabe o que fazer, nós somos orgulhosos. A gente não é humilde, irmãos. A gente sempre vai querer, né, demonstrar o que nós sabemos, irmãos. Vamos viver aos pés do Senhor. E aí toda a glória vai para o Senhor. Amém. Toda a glória vai para o Senhor. Senhor Jesus. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, em toda parte. Senhor Jesus. Para finalizar, eu quero falar sobre 5 princípios, de maneira bem objetiva, sobre Cristo nos governar na prática. Número 1, sem contemplação não há visão de Cristo. Número 2, sem visão de Cristo não há rendição, não há entrega. Número 3, sem rendição não há governo de Cristo em nossa vida, nem individualmente, nem coletivamente. Número 4, sem o governo de Cristo, continuamos tentando viver a nossa vida cristã, mas com a nossa própria força, e não com a força do Senhor. E número 5, Cristo não quer ser apenas visto na revelação, nem apenas ser buscado na contemplação. Ele quer nos governar na prática. Aleluia. Essa é a realidade do corpo de Cristo, quando o cabeça governa todo o corpo e cada membro desenvolve a sua função baseado no encabeçamento de Cristo. Aí a coordenação é do Espírito Santo. Aleluia. Claro, o Senhor usa líderes encabeçados por Ele para ajudar nas articulações, mas todos estão unânimes por causa da vida do Senhor em nós. Senhor Jesus. Eu queria fazer uma oração para finalizar. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Antes de orar, irmãos, vamos orar individualmente. Se você foi tocado em algum aspecto dessa palavra, pede para o Senhor te iluminar, te transformar. E pergunta para o Senhor que atitude você precisa mudar a partir de hoje para ser conformado à imagem e semelhança de Cristo.